Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Quantas vezes não pensamos que estamos sozinhos nesta vida, mesmo por vezes estando rodeados de muitas pessoas à nossa volta? Será que já achamos que obedecer a Deus é seguir uma lista de regras cansativas e chatas? Possivelmente até regras essas que já estão desatualizadas para os dias de hoje? Por outro lado, será que Deus ainda quer alguma coisa connosco depois de termos feito tantas coisas erradas na nossa vida? Quero dizer-te uma palavra maravilhosa na qual tu e eu nunca nos devemos esquecer: graça. E o título da mensagem de hoje é A Graça que Ensina. E vamos abrir então as nossas Bíblias em Tito, capítulo 2, versículo 11 até ao versículo 15, e vamos perceber como esta graça é uma graça que ensina. Relembrar que esta carta de Paulo foi escrita a Tito, um jovem pastor em Creta, para ajudá-lo a organizar uma igreja local. Tinha três principais tarefas: formar líderes, cuidar da conduta moral dos seus membros, em terceiro lugar, lidar com falsos profetas. No capítulo 2, Paulo ensina então como homens, mulheres, pastores e servos devem viver com maturidade espiritual. Hoje iremos compreender por que razão todas as pessoas devem mostrar maturidade, e esse motivo e essa razão é bem simples. A graça de Deus ensina-nos a sermos diferentes. Então, em primeiro lugar, vamos ver que a graça ensina a sermos agradecidos. Vamos ver isso, versículo 11. Porquanto, ou seja, há aqui uma ligação com aquilo que vem antes. A graça de Deus manifestou-se, a ideia é que brilhou, iluminou, salvadora a todos os homens. Então, neste versículo, vemos a base dos comportamentos descritos anteriormente, bem como das atitudes que nós iremos ver hoje. Paulo, nas suas cartas, mostra-nos que quando a doutrina passa da mente para o coração, levar-nos-á a viver com humildade e também com ética. Por outro lado, quando a doutrina fica apenas na mente e não chega ao coração, faz-nos ser arrogantes com as pessoas. Sendo assim, é a graça de Deus que nos ensina e nos ajuda a sermos uma igreja com maturidade espiritual. Pode parecer bem simples, mas quando olhamos para este versículo podemos entender que aquilo que nos faz ser diferentes não é uma lista de regras a ser cumprida. É simplesmente render-nos à graça de Deus e essa mesma graça de Deus irá agir em nós. E que graça é esta? Diz-nos o texto, a graça que se manifestou salvadora a todos os homens. Então a salvação de Deus, à luz desse texto, é fruto da sua graça. E graça significa dom imerecido e não devido aos nossos merecimentos. Não há uma única pessoa nesta igreja, no mundo, que possa dizer: eu fui salva devido àquilo que eu fiz. Deus olhou para mim e achou muito interesse na pessoa que eu tenho, então Deus olhou para mim e disse: eu quero salvar o Jonatas. Não há uma única. Não há um justo sequer, conforme lemos. Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, salvos pela graça. Por isso, quando tu estiveres perdido, quando achares que Deus já não quer nada contigo, lembra-te que foste salvo pela graça. E a graça é sempre imerecida. Caso contrário, não seria graça. Por isso podemos levar as nossas vergonhas, tanto as passadas como as do presente e até as do futuro, entregá-las a Deus. Porque a vida cristã não é sobre aquilo que nós fizemos, mas sobre aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por ti na cruz.
Jesus sabia quem estava a comprar com a sua vida. Pensa na pior coisa que tu fizeste na tua vida. Pensa no maior pecado que tu tenhas cometido. Deus sabia que estava a comprar-te, mesmo conhecendo esse teu pecado. Jesus sabia. Se acharmos que a vida cristã tem por base as nossas obras, nós iremos murchar, porque é a graça que nos ensina a viver. Se nós acharmos que Deus nos salvou devido aos nossos merecimentos, nós vamos achar que é devido aos nossos merecimentos que Deus nos continua a amar, e não. É pela graça, sempre foi pela graça. Quando estive no Brasil, tive a oportunidade de ouvir Matt Chandler e ele disse o seguinte: Jesus ama-nos para além da nossa utilidade, até porque muitas vezes nós somos uns inúteis. Isto é graça. Então, se entendermos que somos salvos pela graça, toda a arrogância espiritual tende a desaparecer. Inclusive, Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós devemos considerar as pessoas que estão à nossa volta superiores a nós mesmos. Quer seja cristã, quer não seja. Quer seja benfiquista, quer seja portista ou sportinguista, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mesmo até aquela pessoa que nos ofende, nós devemos considerá-la superiores a nós mesmos. Tenha então atenção que se a tua doutrina não permite discordar com o teu irmão em paz e amor, se a tua doutrina não te ajuda a perdoar quem falhou contigo, ou a perdoar-te, ou a dar o perdão com quem falhou, se a tua doutrina não provoca em ti o desejo de seres bênção na vida dos outros, se a tua doutrina te faz pensar em algum momento que és superior ao teu irmão, por favor, pega em tudo o que tu aprendeste e deita-o ao lixo. Porque isso não é doutrina, isso é um disparate. É pela graça que somos salvos e isso muda tudo na nossa vida. Porque tenderemos então a lidar com as pessoas também com esta maravilhosa graça de Deus. E ao entendermos esta graça de Deus, iremos nos maravilhar com Ele. Como é que Deus me pôde salvar mesmo diante de tudo o que eu fiz? Só posso agradecer ao Senhor pelo seu cuidado diário. Deus nunca nos iria salvar e depois deixar-nos desamparados. Esse não é Deus. Pelo contrário, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Mateus 28, 20. A graça de Deus que nos salvou ensina-nos ao mesmo tempo que nós não estamos sós na nossa caminhada. Sim, porque a maior dor que pode haver para além do nosso sofrimento é acharmos que fomos esquecidos por Deus nesses momentos. Não nos esqueçamos. Os problemas da nossa vida e as nossas preocupações com o dia a dia não se resolvem com passeios. Às vezes nós achamos isso. Estamos preocupados, estamos nervosos. O que é que vamos fazer? Passear. Não se resolve com passeios a tua vida, as tuas ansiedades, as tuas preocupações. Resolve sim, sabem como? Com Jesus. Jesus é tudo o que nós precisamos na nossa vida. Pensar que poderíamos não estar seguros por Jesus até ao fim da nossa vida, para mim é uma imagem aterradora. Olhamos novamente para este versículo, vejam. A graça manifestou-se salvadora a todos os homens. Poderíamos pensar que no fim todos serão salvos. Esta heresia tem o nome de universalismo. Ela está a crescer, infelizmente. E é uma heresia porque nós sabemos que há inferno e que muitos serão condenados. Aliás, Jesus fala mais do inferno do que fala no céu, no Novo Testamento. Então, o que é que significam estas palavras? A palavra todos pode querer dizer várias coisas. Por exemplo, todos individualmente ou todo o tipo de pessoas. Então, o que vai determinar o sentido da palavra é o próprio contexto. Sendo assim, Paulo, antes destes versículos, fala de todo o tipo de pessoas. Homens, mulheres, jovens, empregados. E quando diz então aqui todos os homens, está a referir-se a todo o tipo de pessoas mencionado anteriormente. Quando Paulo escreveu à igreja da Galácia sobre a salvação,
diz que para Deus não há diferenciação de pessoas, porque Ele salva quem quer e em Jesus nós somos um. Gálatas 3:28, de sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Jesus não está aqui, ou Paulo não está aqui a dizer que não há diferença entre homem e mulher e que não há homem nem mulher, senão fica uma grande confusão. O que Paulo está aqui a dizer é que Deus salva, não interessa se é homem, se é mulher, se é judeu, se é português, se é espanhol até. Deus salva quem Ele quer. Deus salva todo tipo de pessoas. Então, quando entendermos esta maravilhosa graça, só nos resta vivermos agradecidos. E se assim for, nunca iremos viver como perdidos neste mundo. Então, esta graça ensina-nos a ser agradecidos. Ao entendermos mais sobre esta maravilhosa graça, como podemos então deixar que esta graça atue nas nossas vidas ao ponto de nos ensinar a viver? Em primeiro lugar, então, vimos que a graça ensina-nos a sermos agradecidos. Em segundo lugar, a graça ensina-nos a viver. Versículo 12. Educando-nos, a ideia aqui é instruindo, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, a ideia aqui é moderada, justa e piedosamente. A palavra educar, logo no início, é usada para descrever os pais que ensinam os filhos a andar. A ideia é que a graça que nos salva, então é a mesma graça que nos ensina a dar passo a passo, a caminhar dia após dia. E a viver como? Mais uma vez, notamos uma característica comum no apóstolo Paulo. Ele tanto diz o que não é, como diz o que é, para que não reste dúvidas. E nesse sentido começa por dizer que a graça nos ensina a viver para aprendermos a dizer o quê? Não. A palavra renegar tem essa característica. Capacidade de dizer não. Capacidade de não prestar atenção. E devemos dizer não a quê? Reparem no texto. À impiedade e às paixões mundanas. Então a palavra impiedade no original significa rejeitar tudo o que tem a ver com Deus, viver uma vida sem Deus e contra Deus, ou ter uma teologia errada. A expressão paixões mundanas indica desejo sexual desordenado, alcoolismo, agressividade. Então nós precisamos de aprender a dizer não a estas coisas. Quando nos maravilhamos com a graça de Deus e permitimos que a graça haja na nossa vida, nós teremos a capacidade de rejeitar tudo o que Deus não quer para a nossa vida. Seremos, inclusive, capazes de rejeitar coisas que o nosso coração anseia, porque sabemos que não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus deseja para nós. Precisamos ensinar aos mais novos quem Deus é. Precisamos de ensinar às gerações mais novas quem Deus é e o que Ele fez, para que entendam a razão de Deus desejar, por exemplo, que se guardem para o casamento ou que se casem com pessoas cristãs. Caso nós não ensinemos às pessoas quem Deus é, e aos mais novos, acharão então a ética uma lista tão cansativa, tão desatualizada para os dias de hoje. Lembro quando era pastor na Igreja Batista das Antas, apareceu um jovem chamado Sérgio. Estávamos lá num culto de quinta-feira e ele perguntou-me: pastor, o que é que a igreja pensa acerca de sexo antes do casamento? O que é que a igreja pensa acerca da homossexualidade? E fez ali várias perguntas e eu disse: eu não te vou responder nada disso. Eu vou-te explicar primeiro quem Deus é, o que Deus fez, o que Jesus fez por nós, e então nós depois vamos falar sobre esses assuntos. Porque se nós vamos começar a falar sobre estes assuntos, tu não vais entender nada, porque não entendeste quem Deus é. Só entendendo quem Deus é e a sua maravilhosa graça é que nós depois podemos olhar para esses assuntos. Eu não me importo que os meus filhos me achem cansativo por estar sempre a lembrar o que Deus fez e como devemos viver de acordo com o Evangelho. Prefiro que pensem mal de mim do que um dia me apresentar diante de Deus e não ter feito o que estava ao meu alcance. Eu não sei se os meus filhos, de facto, serão salvos. Em última análise, só Deus é que sabe. Mas eu quero ter a consciência de que dei o meu melhor
E o meu melhor inclui falhas, fraquezas, pecados contra Ele. Mas quis fazer o meu melhor, porque ninguém é perfeito. Aos menos jovens também aqui presentes, precisamos relembrar então quem Deus é e o que Ele fez por nós para vivermos, por exemplo, no nosso casamento, no nosso trabalho ou em qualquer outro relacionamento de uma forma que honra a Deus. Precisamos lembrar o que é que Deus fez para sermos diferentes. Ou serão os nossos relacionamentos marcados pela agressividade, como de forma diz o texto, ao ponto das pessoas terem medo de falar connosco? Qualquer cristão devia ser acessível a qualquer pessoa, porque Deus está disponível para qualquer tipo de pessoa. Então é a graça de Deus que nos capacita a dizer não. Não, sozinhos nós não vamos conseguir. Mas com a graça a agir em nós, nós vamos conseguir viver de um modo santo. Ainda somos capazes de dizer não ao pecado? Ainda somos capazes de dizer não àquilo que não agrada a Deus? Ou iremos nos refugiar na ideia errada e herética que a Bíblia precisa de ser atualizada? Anda aí um pastor a dizer que a Bíblia precisa de ser atualizada e a partir daí vêm os maiores disparates naquela igreja. Ou pensamos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou vamos então querer atualizá-la. Mais uma vez, só é possível vivermos uma vida de obediência quando nos maravilhamos com aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. E quando assim for, nós seremos pessoas sensatas, justas e piedosas. Estas três palavras referem-se em termos positivos à forma como nós nos relacionamos conosco, com o próximo e com Deus. A graça ensina-nos então a viver e a lidar com o nosso eu, ao sabermos controlar os nossos desejos, ao sabermos controlar até os nossos impulsos, quer os não pecaminosos, quer os pecaminosos. É saber dizer sim ao que agrada a Deus e conseguir dizer não ao que Deus não quer. A graça ensina-nos também a ser justos com o próximo, tratando as pessoas com honra, tratando as pessoas de forma justa, tratando as pessoas de forma íntegra. Devemos assim ser conhecidos por pessoas justas em todas as coisas. E uma pessoa justa não age com justiça própria diante de alguém que lhe fez mal. Dá uma vontade enorme de responder a quem nos fez mal na mesma moeda. Dá uma vontade enorme de mostrar o nosso eu a quem nos ofendeu. Mas nesses momentos nós temos que nos lembrar que o meu eu pertence a Cristo e então eu devo reagir como o próprio Cristo quando ele foi ofendido. O qual, diz o texto, o injuriavam e ele não respondia. O seu silêncio falava mais alto. Se foi então a justiça de Jesus, então Jesus irá lidar de forma justa com quem nos quer mal. Pensa em alguém que te quer mal neste momento. Não capaz de dizer, o pastor precisava aqui de uma hora, a lista é tão grande. Lembra-te, Jesus vai cuidar deles de forma justa. Não faças nada pelas tuas próprias mãos. Ora, e dessa forma, ao confiares na justiça de Deus, estás a amontoar brasas sobre a sua cabeça. Deus vai agir no seu tempo. Além disso, a graça então ensina-nos a viver com Deus com piedade, com reverência, com temor ao próprio Deus. Quando às vezes pedem para eu ir falar com uma determinada pessoa e eu percebo que essa pessoa já não tem temor a Deus, eu costumo dizer, já é difícil fazermos alguma coisa. Sem temor, sem respeito ao Senhor, já é difícil fazermos alguma coisa. Temos tido o desejo de nos relacionarmos com Deus? Temos tido o desejo de relacionar com Deus e a sua igreja? Temos tido mais desejo de louvarmos e estarmos com Deus nos últimos tempos? Ou desejo de cuidarmos mais dos nossos desejos pessoais? As pessoas conhecem mais os nossos anseios pessoais ou mais o nosso desejo de estarmos com Jesus? Uma das coisas mais bonitas que os meus pais me ensinaram e que temos tentado ensinar aos nossos filhos, que o domingo é o dia do Senhor, o dia de estarmos na igreja. Independentemente de estarmos de férias, nós procuramos a igreja mais perto de nós. Ou até
noutra fase qualquer da vida, mas agora lembrando das férias e vêm aí. Recordo-me uma vez estávamos no sul de Espanha, em Benidorm, e fomos à igreja e lá Bautista, não é? De Benidorm, e eu não percebi nada, não é? Não percebi nada daquilo que eles disseram, mas fomos. Eu achava que ir à igreja era uma seca. Porquê estar no sul de Espanha e ir a uma igreja quando podia estar na piscina ou na praia? Hoje percebo, não na altura, mas hoje percebo como foi importante para mim. E sim, precisamos pensar e reavaliar como está a nossa vida espiritual e a nossa vida congregacional. Precisamos de viver esta realidade de ser igreja. Fico inclusive preocupado porque há pessoas que fazem as suas escolhas sem se importar com a igreja. Isto é, procuram os melhores trabalhos, mudando inclusive para outras partes do país. E só depois se preocupam se há igrejas sérias à sua volta. Muitas vezes eu recebo mensagens: há alguma igreja nesta cidade, há alguma igreja nesta terra, mudaram-se para lá. Mas isso não devia ter sido a primeira coisa a ser pensada quando alguém pensa em mudar de terra? Se há alguma igreja séria? Se não há nenhuma igreja séria, não é uma boa terra. Ou então vamos começar um trabalho missionário lá. O que é que nós estamos a ensinar aos nossos filhos? Se nós mudarmos e depois, só depois, em último lugar, vem a igreja, que as nossas prioridades são sempre primeiro o trabalho, o nosso bem-estar, e só depois a igreja que é importante. Precisamos viver a realidade que Jesus e a igreja têm um papel muito importante na nossa vida e ajudarmos os mais novos a verem o exemplo em nós. Então, a graça que ensina a sermos agradecidos. Em segundo lugar, vimos que a graça ensina a viver. Em terceiro lugar, vamos ver que a graça ensina a aguardar. Versículo 13 e 14. Aguardando a bendita, feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, qual assim mesmo se deu por nós a fim de remirmos, comparar-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então olhamos para o versículo 11, e para este versículo percebemos que há uma ideia que se repete: manifestação. Isso significa, tal como vimos anteriormente no culto, que nós vivemos entre duas manifestações. Em primeiro lugar, com a vinda de Jesus. Em segundo lugar, com a segunda vinda, a qual nós aguardamos com esperança. Só temos esperança nesta vida porque Jesus veio até nós para viver uma vida perfeita no nosso lugar. E por isso foi até àquela cruz sofrer a ira que nós merecíamos sobre si. É essa a verdade que nós encontramos em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Que se acredita que tenha sido um hino da igreja primitiva, tendo, pois, vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus comprou-nos porque éramos escravos do pecado e libertou-nos de toda a iniquidade, para vivermos para a glória de Deus, aguardando com esperança a vinda do Senhor Jesus. Gosto muito da imagem de um tribunal, onde perante o grande juiz, o advogado da acusação diz: o Jonatas é culpado. O Jonatas fez isto, em 2000 fez isto, em 1990 fez isto, até antes de morrer ele fez isto. Ele é culpado. E Jesus responde e diz: sim, ele é culpado, mas eu paguei a pena. Ele veio sobre mim toda a acusação. Ele é meu. Eu comprei-o, não de uma forma qualquer, eu comprei-o com o meu próprio sangue. Ele é meu. Eu levei a pena sobre mim. A pena capital, a morte de cruz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5, 21.
Já conheces este Jesus? Já conheces este maravilhoso Jesus que foi até à cruz levar o teu castigo sobre ele? Na morte de Jesus há lugar para ti. Se ainda não conheces Jesus, o que te impede de dizer sim a ele? Hoje é o dia de reconheceres o teu pecado. Hoje é o dia de pedires perdão ao Senhor. Diz a Jesus que queres que Ele seja o teu Salvador, que queres que Ele seja o teu Senhor, reconhecendo que somente pela graça é que podes ser salvo. Não há outra forma. Depois aguarda ansiosamente por Jesus para estarmos com Ele para todo o sempre. Ou esperamos com esperança para aguardarmos aquilo que nos está reservado. Atenção, nós não devemos desejar o céu porque temos medo do inferno. Ou por não haver mais dor. Onde aquelas dores que nos incomodam, eu quero o céu porque, olha, as minhas dores musculares desaparecem, por isso eu anseio o céu. Não. Nós devemos ansiar o céu porque lá nós vamos estar com Deus face a face sem estranhar. E vamos louvá-lo para todo o sempre. E aí não haverá mais choro nem mais ranger de dentes e estaremos todos juntos a louvar o Rei dos Reis. Agora, se somos perdoados, falo para aqueles que já são cristãos, se somos perdoados, se aguardamos com esperança, podemos viver então como queremos? Nós acreditamos que se somos salvos pela graça, nós vamos continuar a ser salvos, não perdemos a salvação, então podemos viver como queremos? Não. Porque alguém que pensa naquilo que Deus fez por si, só pode viver como Deus deseja. Alguém que é salvo tem o desejo de viver para Deus. Mesmo que caiamos em pecado, mesmo que possamos ter feito os maiores disparates, a diferença está em que nós reconhecemos o pecado, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Além disso, a evidência de que somos salvos é a nossa luta por vivermos de um modo digno. Porque a graça de Deus, quando chega até nós, é para nos transformar. O pecado será cada vez mais repulsivo, porque nós olhamos para aquilo que nos está reservado. Então nós vivemos entre duas manifestações de Jesus. A primeira, quando Ele veio como nosso Salvador e Senhor, e a segunda, quando Ele voltará como Rei. Esta esperança dá-nos vontade de viver, ou deve-nos dar vontade de viver uma vida digna. Moisés, por exemplo, escolheu sofrer com o povo de Deus em vez de ter a alegria do pecado no Egito. Sabem porquê? Devido à recompensa futura. Como é que nós sabemos isso? Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando se fez homem, recusou o título de filho da princesa do Egito, filha do faraó. Antes, reparem no texto, quis sofrer maus tratos com o povo de Deus do que gozar por algum tempo o prazer do pecado. Achava que ser desprezado como o Messias havia de ser tinha muito mais valor do que todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos postos na recompensa futura. Moisés ensina-nos a deixarmos de olhar para aquilo que possa dar prazer nesta terra, para olharmos para aquilo que nos está reservado, para vivermos de um modo digno. Estes aspectos são muito importantes para a nossa vida diária, ao ponto de Paulo exortar a Tito para ele não se esquecer de dizer estas palavras à igreja. Reparemos, versículo 15. Diz estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, e ninguém te despreze, Tito. Então Paulo diz que é responsabilidade de Tito exortar, a ideia aqui é de consolar, encorajar, mas também de repreender as pessoas, nestes aspectos com toda a autoridade. Deus dá ao pastor a responsabilidade de chamar a atenção da igreja com verdade e em amor para os desvios doutrinários e éticos. É somente responsabilidade do pastor? Não, mas eu irei prestar contas disso ao Senhor. Deus dá ao pastor a responsabilidade então de chamar a atenção da igreja, sempre com a verdade, não a minha verdade, com a verdade e com ou em amor. Para que fique mais claro, a autoridade do pastor não vem de si mesmo.
Mas a autoridade do pastor só acontece quando o próprio pastor se submete à autoridade, porque a autoridade está na palavra, não está no meu cargo, no meu ofício, seja o que isso for. Por mais que goste de cada um de vocês, é minha função não vos deixar pecar à vontade. É a minha função não vos deixar pecar à vontade, como também é a vossa função não me deixarem ensinar aquilo que eu quero, mas ser fiel à palavra. Devo estar ao vosso lado nos momentos bons, nos momentos difíceis, bem como nos momentos em que vocês caíram no pecado, para levar-vos o quê? Esta maravilhosa graça. Não esperem de mim condenação, porque quem condena é Deus. Esperem de mim restauração, o desejo de vos ver libertos daquilo que vos causou o pecado. No dia em que deixar de me preocupar com o pecado, ou deixar de falar de pecado, eu não estou preocupado com as vossas vidas espirituais, mas sim com a minha carreira profissional na fé. Alguém que fale de pecado nos dias de hoje não vai dar likes, não vai dar a nenhuma fama, não vai ser um pastor da celebridade, não, porque ele está a falar em temas complicados como a ética. Então a ética está a ser deixada de lado, porque mais vale falar de tu vais ser um vencedor, tu vais conseguir. Se queres olhar para a história bíblica, nós vamos te dar os 5 passos para seres um vencedor na vida. E então é tudo acerca de ti, nada acerca de Deus, nada acerca de ser santo à imagem de Deus. Vamos deixar isso de lado. Mas se eu alguma vez cair nisso, os irmãos repreendam-me. Porque eu não estou preocupado com as vossas vidas espirituais, eu estou preocupado com a minha carreira em ter sucesso. Por isso, ao sairmos daqui esta manhã, desejo que possamos sair agradecidos pela graça de Deus que salva qualquer tipo de pessoa, independentemente daquilo que tenha feito na sua vida. Como está a tua vida hoje? Estás a viver de acordo com esta graça que recebeste? Quando foi a última vez que agradeceste a Deus pela tua salvação? Falo diariamente, para que não te esqueças que é pela graça, que tudo é pela graça. Então devemos agradecer diariamente a Deus, pedindo ao mesmo tempo que essa graça nos ensine a vivermos agradecidos, a vivermos de forma fiel diante de Deus, enquanto aguardamos com esperança a vinda de Jesus. Oremos também pelos pastores, para que sejam fiéis na proclamação da palavra e que nos exortem e nos repreendam com a verdade e em amor. Ainda amas esta graça? Ainda amas a Igreja Batista da Graça? Que Deus nos ajude a sermos fiéis até à morte. E se formos, teremos a certeza que Deus irá dar-nos a coroa que nos está reservada. Que Deus nos ajude.